amor imenso. Por isso, nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino Sublime Amor, número 31 do nosso inário. Deus é fiel e nós o louvamos por isso. E no Tu És Fiel, número 35 do inário.
Vamos nos colocar em pé. E com alegria, porque o Senhor nos prometeu que voltaria. E para isso Ele teve que ressurgir. Vamos cantar o hino número 70, Porque Ele Vive. Mas vamos cantar com alegria, irmãos. Eu estou achando a igreja um pouquinho desanimada, talvez porque nós estejamos em poucos, mas vamos aquecer as nossas vozes e cantar com louvor ao Senhor. Viverei, pois vida nova me dará.
espírito de reverência, de total certeza de que nosso futuro está nas mãos do Senhor, vamos nos colocar de joelhos, chamando em oração. Santo, 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 nosso Deus, invocamos nesse instante a tua santa presença, que os teus santos anjos aqui estejam conosco, que o teu Santo Espírito esteja abrindo os nossos corações e nossos ouvidos para a palavra que será pregada. Que mais uma vez, Senhor, a tua unção esteja sobre o pastor Carlos Palma, para que ele nos traga mais uma vez a mensagem que vem de ti. Perdoa as nossas faltas, abençoa cada família aqui representada, cada família desta igreja que por qualquer motivo aqui não está, visita-os aonde estiverem, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, é o que nós te pedimos, já te agradecendo, no doce e santo nome de Jesus. Amém. Ao meu boa noite para vocês todos. Boa noite. Não é porque estamos poucos que não estamos felizes, amém, irmãos? Quantas pessoas estão visitando a gente hoje à noite aqui? Que não são adventistas, estão pela primeira vez visitando aqui. Ninguém? Pessoas que são adventistas estão visitando a gente. Aí tem um bom número. Estou contente em estarmos participando desse momento significativo. E estamos já fechando 2012, não é? E vocês são felizes porque estão fazendo na casa de Deus. Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 4, versículos de 1 até 15. Enquanto você acha, eu quero dizer que amanhã à noite, às 19 horas, nós teremos um momento especial aqui de reflexão. Quando estaremos encerrando 2012 com Deus e começando 2013 com Deus. Você é nosso convidado da igreja, e nós teremos o prazer de estarmos juntos recebendo as bênçãos do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 15. Na minha tradução, irmãos e amigos, eu leio da seguinte maneira: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. É uma nota explicativa. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai,
que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água. Dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui buscar mais água neste poço. Aqui tem uma expressão bem significativa, ou seja, duas perguntas que precisam ser respondidas. A primeira pergunta é: por que Jesus precisava voltar para a Judéia, para a Galileia? E a segunda pergunta é: por que era necessário passar por Samaria? Uma vez que judeus e samaritanos não se davam muito bem. E o texto bíblico é muito claro aqui no versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Guardem isto, que isto é muito chave. A primeira pergunta, a gente, para responder estas duas perguntas, a gente precisa muito do contexto. Há um contexto imediato e um contexto mais longo, mais distante. O imediato está sempre no capítulo anterior ou no capítulo adiante. Nosso caso aqui é o capítulo anterior. No capítulo anterior diz que os discípulos de João e os discípulos de Cristo estavam tendo uma certa contenda, especialmente do lado de João, porque eles estavam enciumados, porque os discípulos de Jesus estavam batizando pessoas, e quanto mais eles batizavam, mais pessoas vinham para ser batizadas. E eles chegaram para João e disseram: João, aquele judeu que estivera contigo, que fora batizado por ti, que você anunciava como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está batizando mais do que você e todo mundo está indo para ele. E João então diz: importa que ele o quê? Que ele cresça e o quê? E eu diminua. A outra razão pela qual Jesus estava voltando para a Galileia, era que os fariseus, que eram os doutores da época, eram políticos também. E esses políticos, além religiosos, havia uma mistura entre religião e política, eles não queriam perder a sua posição de agrado entre o povo. E eles estavam sempre onde havia grandes aglomerações. E onde Jesus estava, as pessoas estavam também. Eles não estavam interessados no que estava realizando no ministério de Cristo, no ministério de João Batista, mas estavam interessados em estar bem com o povo. E eles, ao saberem de que havia um conflito entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, eles logo se aproximaram para tirar proveito disto. E Jesus, sabendo, os deixou onde estavam e foi lá para Nazaré, ou Cafarnaum, para as bandas da Galileia. Numa atitude realmente de Abraão, não é? No conflito que havia entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E o texto, a segunda pergunta é: era-lhe necessário, por que era necessário Jesus passar por território samaritano, indo para a Galileia? Será que só tinha aquela rota que conduzia para a Galileia? Não. Sabemos que na época tinha pelo menos 4 rotas que uniam a Judéia à Galileia. E a rota mais importante é que margeava o Mediterrâneo. Ali tinha cidades, ali tinha hospedarias, ali tinha muitos judeus que iam por ali para realizar atividades comerciais, e havia mais segurança seguir por a rota do Mediterrâneo. E ao mesmo tempo eles evitavam entrar em contato com o povo samaritano. Aquela rota, muitos judeus preferiam seguir por ali. A outra rota era
margeando o lado ocidental do Jordão, o lado de cá. Ali era muito bonito, havia muitas pastagens, os pastores ficavam por ali, havia muitos pomares, abundância de fruta, e muitos dos judeus, na sua grande maioria, o povo mais simples, que queria chegar mais rápido, eles iam em bandos por aquela parte, por aquele lado do Jordão, e abundância de água também. Era uma rota preferida porque também não passavam na proximidade do território samaritano. Podiam evitar os samaritanos. Mas se quisessem mesmo evitar, havia uma outra rota, do lado oriental do Jordão. Havia colinas, pastagens, pomares, era mais lindo ainda. E muitos preferiam atravessar o Jordão numa parte muito rasa, e então passar para o outro lado, para nem sentir cheiro de samaritano. E aí eles iam em bandos. E ali tinha abundância de alimento e companhia e segurança na direção da Galileia. A quarta rota era a rota que ia pelo deserto. Ela era direta, mas era extremamente difícil. Tinha que se acordar muito cedo para se proteger do sol. E tinha que passar pelo território samaritano. Jesus, diz o texto, escolheu a rota mais difícil. Escolheu a rota mais difícil porque ele não faz acepção de pessoas. Escolheu a rota mais difícil porque Jesus tinha um projeto missionário em mente. Escolheu a rota mais difícil porque Jesus nunca se poupa quando ele quer trazer esperança para a raça humana. Lá no céu ele era igual a Deus. Mas diz o texto que ele não usou por usurpação ser igual a quem? A Deus. Ele podia dizer simplesmente, bom, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quem é que vai? Somos iguais. Podia deixar que o Espírito Santo escolhesse vir morrer pela raça humana. Mas logo não foi essa atitude da segunda pessoa da divindade. Logo Jesus falou, não, eu vou dar a minha vida pela criatura. E então tomou a forma de servo, depois a forma humana, e então desceu até a condição de cruz, morrendo por nós, dando-se em nosso lugar. Ele sempre escolhe o caminho mais difícil. Diz o texto ali, era necessário. Esse texto, essa expressão significa que ele tinha um propósito em mente. Qual era o propósito em mente? Diz o texto que ele acordou muito cedo. Seguramente tinha que acordar muito cedo para atravessar o deserto e chegar até Sicar na hora que ele chegou. Que hora foi mesmo que ele chegou, segundo o texto? A hora sexta, que significa meio-dia. Muito sol, muito quente, ele devia estar muito exausto. E disse que ele estava cansado. Ele não disse que ele estava faminto nem sedento. Disse que ele estava cansado. Ele se assentou junto a um poço chamado Poço de Jacó. Era histórico, era até venerado aquele poço. Era uma tradição, era um orgulho dos samaritanos. Tinha sido o Poço de Jacó. Ali tinha uma história construída, eles então disputavam até na história religiosa o significado daquele poço. E Jesus se assentou ali ao lado daquele poço. E ele ficou, quando não demorou muito, veio uma mulher. Não veio por acaso, ela veio porque Jesus viera para se encontrar com ela. Meio-dia. Ninguém vinha pegar água meio-dia. Meio-dia era uma hora imprópria, mas aquela mulher, uma mulher pecadora, uma mulher que evitava todo mundo, veio exatamente meio-dia, porque não suportava mais a vergonha que todos lançavam no seu rosto, por causa da sua vida de pecado. Quando ela se misturava com as demais mulheres, lá vem a tomadora de marido dos outros. Lá vem essa mulher perigosa, tinha tido já 5 maridos e era uma ameaça para os demais. Era uma mulher totalmente instável.
mas insatisfeita com a situação de vida que ela estava levando. Ela estava angustiada, desejosa, desejando uma nova chance, uma nova oportunidade da vida. E esta oportunidade Jesus veio dar para ela. Amém, irmãos? Ele se assentou ali, cansado, mas com um objetivo bem definido em mente: ajudar aquela alma angustiada, que vinha exatamente naquele horário, quando ninguém estaria ali, para evitar todo mundo. Só não podia evitar Deus. Só não podia evitar Deus. Só não podia evitar Jesus. Não é? Não há como você fugir de Deus. Jonas tentou fugir de Deus e foi lá para as profundezas do mar, e mesmo lá Jonas se encontrou com Deus. E a mulher estava evitando fugir de todos, e naquele horário realmente inconveniente, ela se encontra com alguém que não faz acepção de pessoas, e que não evita as pessoas que são pecadoras como ela era. E ali Jesus estava, e a mulher chegou e sabia quem era aquele homem pelos traços. A mulher tem a capacidade de alcançar mais do que o homem. Dizem que está o médico que sabe, diz que o homem olha mais reto assim. A visão dele tem um facho assim mais direto. A mulher já pega mais amplo. Dizem. E ela passou assim, olhando de lado, e já sabia quem era que estava ali, e evitando. Não é possível, eu quero fugir de todo mundo, e aqui está uma pessoa, exatamente no lugar onde vou tirar água, e ela lançou o cântaro. Pegou e queria sair, quando Jesus faz um pedido. Não existe uma maneira melhor como a gente introduzir uma conversa, um diálogo, do que pedir alguma coisa, pedir um favor. E ele pediu um favor. Ele não estava sedento, ele estava cansado. Ele não estava faminto, ele estava cansado. A viagem era longa, mas tinha um objetivo em mente muito definido. Mulher, dá-me um pouco dessa água. E ela agora abre o diálogo, a porta, para que Jesus queria, exatamente Jesus desejava naquele instante. E ela começa: mas como, sendo tu judeu, pedes a mim, mulher samaritana? E mulher, nem nome a Bíblia menciona. Não fala um samaritano, se fosse ao menos um homem samaritano, mas naquela época o preconceito era tão grande que fala uma mulher samaritana. E que mulher que vem meio-dia pegar água para evitar todo mundo o contato com as pessoas? Pede-me água, beber de uma vasilha das mãos de uma mulher pecadora como eu sou. E Jesus falou: se você soubesse, conhecesse quem está pedindo, não é? E você ia dar a água que ele tem para te oferecer. E se você pedisse um pouco desta água, ele lhe daria água viva. Sabe, ali estava um poço. Que poço era aquele? Me ajudem a lembrar. Era o poço de... Não ouvi. Era o poço de Jacó, histórico poço. E ele agora se coloca ao lado. Era o poço dos poços. Jesus era o poço da vida. Esse aqui era apenas o tipo deste poço verdadeiro. O poço de Jacó era apenas um símbolo, um tipo do poço da vida, que é Cristo Jesus. Algumas pessoas confundem Cristo como sendo a água. Não, ele tem a água viva. A água é o Espírito Santo. Ele é o poço. Ele tem aquele que pode transformar as nossas vidas, regenerar nossas vidas. Pode trazer refrigério, pode trazer paz, pode trazer restauração, transformação completa ao nosso ser. Ele é a fonte, ele é o poço de água viva. E então aquela mulher, como interessou-se naquele diálogo: não estou entendendo nada, Senhor. Não estou entendendo nada. O Senhor não tem nem uma vasilha para
pegar água do poço e está falando em água viva? E ele falou assim: olha, você é maior do que este poço do nosso pai Jacó? E ele não responde se ele é maior ou se ele é menor. Cristo não entra em debate com as pessoas. Ele apenas dá outra verdade. Ele fala: olha, eu só sei de uma coisa, que se você beber da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais voltará a ter o quê? Sede. A mulher, e nunca mais precisará voltar para estar dependente desta água, e nesse horário tão difícil como este que você está buscando, nesta angústia, no contexto que você está vivendo. E a mulher se rendeu, falou: Senhor, dá-me desta água. Eu quero dizer para vocês nesta noite, que Cristo tem água viva para cada um de vocês. A água que satisfaz, que restaura a vida de vocês. E Ele quer oferecer, está oferecendo esta água para vocês nesta noite. Vocês não vieram aqui apenas porque têm o costume de vir à igreja cada domingo ou cada reunião de culto. Vocês vieram aqui porque Jesus tem um encontro marcado com vocês. Aqui é o poço de Jacó. E aqui está Jesus, está ao seu lado, oferecendo aquilo que vocês precisam: água viva. Amém? Eu conheci um cidadão no meu ministério que marcou muito. O nome dele era Pastor Joel Florencio. Pastor Joel Florencio foi destacado para evangelizar uma cidade muito difícil na época de pregação do evangelho, que é a cidade de Rubim. Rubim fica lá no Vale de Jequitinhonha, bem próximo, uns 780 quilômetros de Belo Horizonte. E era muito fechada para o evangelho. E eles, ao chegar em Rubim, naquela época, era muito dinâmico, ele não tinha o equipamento que vocês têm hoje, não é? Tudo muito moderno, tudo muito bonito. Ele tinha apenas uma maquininha de filme de passar assim, vai rolando, né? De rolinho. E ele gostava de pintar, ele era muito bom pintor, e ele fazia suas telas. E ele procurou um salão, e tudo parecia que estava fechado para ele. As pessoas tinham salão, mas não alugavam para um crente. E ele então resolveu ir para a praça pública. E ele colocou algumas pinturas bonitas, e colocou uma tela, e ficava com sua máquina. Ele cantava e tinha um peito muito forte, e cantava com muito entusiasmo. E ele começou a cantar e pregar o evangelho na praça pública de Rubim. E aquilo começou a atrair pessoas. A princípio ninguém preocupava com aquilo, mas depois mais pessoas estavam vindo, e os líderes religiosos começaram a ficar preocupados, e eles resolveram se reunir, e dentre eles líderes também de religiões evangélicas e também não evangélicos, e que tinham influências também na cidade, e eles resolveram querer impedir a pregação, mas o povo estava crescendo ali. Cada noite que ele vinha, ele cantava aquelas músicas, ele passava aqueles filmezinhos e falava sobre a vida de Jesus, sobre o amor, sobre a cruz, o que Cristo fez por a gente, como a salvação era dada, providenciada à volta de Jesus, e aquilo impressionava as pessoas. E um dia, líderes religiosos de alto escalão resolveram se reunir com as autoridades e decidiram acabar com a festa do pastorzinho. Ele era baixinho, e contrataram os serviços de um homem chamado Geraldo.
Geraldo tinha quase 2 metros de altura, ou 2 metros de altura. Eu olhava para ele assim. Geraldo era um matador profissional. Era um homem cruel, um homem que frio, um homem que tinha prazer em ver o sofrimento do outro. E Geraldo, costumeiramente, ele pegava as presas principais vivas e ele levava para a sua propriedade, amarrava no morão e então ia tirando a unha enquanto os seus capangas bebiam e sorriam da desgraça daquele homem, daquela pessoa. E Geraldo contratou o preço, pegou a metade e a outra parte receberia depois que o serviço tivesse executado. A ordem era pegar o pastorzinho vivo e levar para o morão. E no dia marcado, lá estavam eles. E cada um se colocou na sua posição, e Geraldo falou: olha, você fica aqui, você fica ali, você fica aqui, você fica ali. E ele ficou exatamente na posição que dava para a tela. E ele falou assim: quando eu apitar, der o apito, vocês deem tiro para cima para o povo correr, e a gente pega o pastorzinho e leva para o morão. E Geraldo ficou lá e o pastor Florencio começou a cantar. E cantou um hino, mas aquele hino bateu forte no coração do Geraldo. Mexeu com ele, algo diferente. E Geraldo ouviu aquele hino e ouviu outro também. E ouviu mais outro. E ouviu a pregação toda do pastor Florencio naquela noite. Terminado a reunião, todo mundo foi embora, e os comparsas vieram, se cercaram o Geraldo e falaram: Geraldo, o que aconteceu com você? Nós viemos aqui fazer o quê? Passamos a noite ouvindo o blá 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 do pastor, cantou, fez tudo o que queria, você não fez nada. O que aconteceu com você, Geraldo? Calma, amanhã a gente acaba com a festa. Noite seguinte, cada um na sua posição definida. E ele tomou a dele, ficou bem de frente para a tela, e o pastor Florencio começou a cantar, mas de forma angelical. Parecia que Deus trabalhava de forma maravilhosa a sua voz. E aquilo penetrava no coração de Geraldo. E mais uma noite que Geraldo não conseguia usar o apito. Mais ameaça dos capangas, não queriam mais estar ali. E ele falou: calma, só mais essa noite. Amanhã a gente acaba com a festa. E eles, na noite seguinte, ficaram lá só mais essa noite. Aí não conta mais com a gente. E naquela noite, Geraldo foi quase que paralisado pela mensagem e pelos hinos que ele ouvia do pastor Florencio. Terminado a reunião, os capangas vieram e Geraldo falou: eu não posso. Eu vou desistir desta tarefa. Eu vou devolver o dinheiro. Eu não posso pôr a mão num homem como este. Deus está falando. Deus está trabalhando através dele. Jesus estava ali, no encontro pessoal com Geraldo. Amém, irmãos? Ele devolveu o dinheiro. Muito tempo depois, e ele foi dali para Águas Vermelhas, lá na divisa aqui de Minas, né? Lá com a Bahia já. E ali ele continuou a ouvir o Evangelho. E aí foi quando eu entrei. Eu passei a ser pastor daquela região. E conheci o Geraldo. E eu vi a sua história. E batizei o Geraldo. Eu nunca vi um testemunho de um homem tão maravilhoso quanto aquele que eu vi. De um homem que se encontrara com Jesus e que bebera da água da vida. Meus queridos irmãos,
Aqui é o poço de Jacó, e bem junto a este poço está Jesus sentado. Ele está oferecendo para você água viva. Você quer desta água? Esta água transforma vidas. Esta água rejuvenesce nosso ser. Esta água nos traz paz. Esta água nos traz esperança. Esta água nos traz vida eterna. Você quer beber desta água? Levante a sua mão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toma os teus filhos nesta noite, que sedentos querem beber da água viva também. Queiras, bom Deus, prepará-los para o teu reino. Dá-lhes a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Para a conclusão do culto desta noite, vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino Vaso Novo, número 502 do Inário. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, os teus filhos cantaram esta linda prece. Eles querem ser um vaso novo. Só tu podes fazer esta obra. É verdade, Senhor. Queiras, bom Deus, habitar no coração de cada um. Amém. E nos preparar para o teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com Deus, Jesus.